Olá pessoal, tudo bem? Ronaldo Paiva aqui e hoje dando continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 2, Meu Reino não é deste mundo. Como sugestão de leitura, itens 5 a 8. Vamos lá? O item 5. A ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir. Fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sob o qual encaram eles a vida terrena. Para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida, a vida corpórea se torna simples passagem, breve estada num país ingrato. As vicissitudes e tribulações dessa vida não passam de incidentes que ele suporta com paciência, por sabê-las de curta duração, devendo seguir-se-lhes um estado mais ditoso. A morte nada mais estará de aterrador. Deixa de ser a porta que se abre para o nada e torna-se a que dá para a libertação da alma, né? Pela qual entra o exilado numa mansão de bem-aventurança e de paz. Sabendo temporária e não definitiva a sua estada no lugar onde se encontra, menos atenção presta às preocupações da vida, resultando-lhe aí uma calma de espírito que tira àquela muito do seu amargor. Pelo simples fato de duvidar da vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre, sem nenhuma certeza quanto ao porvir, dá tudo ao presente. Nenhum bem divisando mais precioso do que os da terra, torna-se qual a criança que nada mais vê além de seus brinquedos, e não há o que não faça para conseguir os únicos bens que se lhe afiguram reais. A perda do menor deles lhe ocasiona causticante pesar. Um engano, uma decepção, uma ambição insatisfeita, uma injustiça de que seja vítima. O orgulho ou a vaidade feridos são outros tantos tormentos que lhe transformam a existência numa perene angústia, infligindo-se ele, desse modo, a si próprio verdadeira tortura de todos os instantes. Colocando o ponto de vista de onde considera a vida corpórea no lugar mesmo em que ele aí se encontra, vastas proporções assume tudo o que rodeia. O mal que o atinja, como o bem que toque aos outros, grande importância adquire aos seus olhos. Àquele que se acha no interior de uma cidade, tudo lhe parece grande. Assim os homens que ocupem as altas posições, como os monumentos. Suba ele, porém, a uma montanha e logo bem pequenos lhe parecerão homens e coisas. É o que sucede ao que encara a vida terrestre do ponto de vista da vida futura. A humanidade, tanto quanto as estrelas do firmamento, perde-se na imensidade. Percebe então que grandes e pequenos estão confundidos, como formigas sobre um montículo de terra, que proletários e potentados são da mesma estatura, e lamenta que essas criaturas efêmeras e tantas canseiras se entreguem para conquistar um lugar que tão pouco as elevará e que por tão pouco tempo conservarão. Daí se segue que a importância dada aos bens terrenos está sempre em razão inversa da fé na vida futura. Item 6. Se toda a gente pensasse dessa maneira, dir-se-ia tudo na terra periclitaria, porquanto ninguém mais se iria ocupar com as coisas terrenas. Não, o homem instintivamente procura o seu bem-estar e, embora certo de que só por pouco tempo permanecerá no lugar em que se encontra, cuida de estar aí o melhor ou o menos mal que lhe seja possível. Ninguém há que, dando com um espinho debaixo de sua mão, não a retire, para não se picar. Ora, o desejo do bem-estar força o homem a tudo melhorar, impelido que é pelo instinto do progresso e da conservação que está nas leis da natureza.
Ele, pois, trabalha por necessidade, por gosto e por dever, obedecendo desse modo aos desígnios da providência que, para tal fim, opôs na terra. Simplesmente aquele que se preocupa com o futuro não liga ao presente mais do que relativa importância e facilmente se consola dos seus insucessos, pensando no destino que o aguarda. Deus, consequentemente, não condena os gozos terrenos, condena sim o abuso desses gozos em detrimento das coisas da alma. Contra tais abusos é que se premunem os que a si próprio aplicam estas palavras de Jesus: meu reino não é deste mundo. Aquele que se identifica com a vida futura assemelha-se ao rico que perde sem emoção uma pequena soma. Aquele cujos pensamentos se concentram na vida terrestre assemelha-se ao pobre que perde tudo o que possui e se desespera. Item 7. O Espiritismo dilata o pensamento e lhe rasga horizontes novos. Em vez dessa visão acanhada e mesquinha que o concentra na vida atual, que faz do instante que vivemos na Terra único e frágil eixo do porvir eterno, ele, o Espiritismo, mostra que essa vida não passa de um elo no harmonioso e magnífico conjunto da obra do Criador. Mostra a solidariedade que conjuga todas as existências de um mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Faculta, assim, uma base e uma razão de ser à fraternidade universal, enquanto a doutrina da criação da alma por ocasião do nascimento de cada corpo torna estranhos uns aos outros todos os seres. Essa solidariedade entre as partes de um mesmo todo explica o que inexplicável se apresenta, desde que se considere apenas um ponto. Esse conjunto, ao tempo do Cristo, os homens não teriam podido compreender, motivo porque ele reservou para outros tempos o fazê-lo conhecido. Esse conjunto, ao tempo do Cristo, os homens não teriam podido compreender, motivo porque ele reservou para outros tempos o fazê-lo conhecido. Instruções dos Espíritos, uma realeza terrestre. É uma mensagem de um espírito superior que Kardec nos traz para que possamos refletir melhor o texto e compreender assim a mensagem de Cristo. Item 8. Quem melhor do que eu pode compreender a verdade dessas palavras de nosso Senhor? O meu reino não é deste mundo? O orgulho me perdeu na terra. Quem, pois, compreenderia o nenhum valor dos reinos da terra se eu o não compreendia? Que trouxe eu comigo da minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. E como que para tornar mais terrível a lição, ela nem sequer me acompanhou até o túmulo. Rainha entre os homens, como rainha julguei que penetrasse no reino dos céus. Que desilusão! Que humilhação quando, em vez de ser recebida aqui qual soberana, vi acima de mim, mas muito acima, homens que eu julgava insignificantes e aos quais desprezava, por não terem sangue nobre. Como então compreendi a esterilidade das honras e grandezas que com tanta avidez se requestam na terra. Para se granjear um lugar neste reino são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua celeste prática, a benevolência para com os outros. Não se vos pergunta o que fostes, nem que posição ocupastes, mas que bem fizestes, quantas lágrimas enxugastes. Ó Jesus, tu dissestes, teu reino não é deste mundo, porque é preciso sofrer para chegar ao céu, de onde os degraus de um trono ninguém se aproximam. A ele só conduzem as veredas mais penosas da vida. Procurai-lhe, pois, o caminho através das urzes e dos espinhos, não por entre as flores. Correm os homens por alcançar os bens terrestres, como se houvessem de guardar para sempre. Aqui, porém, todas as ilusões se somem.
Cedo se apercebem eles de que apenas apanharam uma sombra e desprezaram os únicos bens reais e duradouros, os únicos que lhes aproveitam na morada celeste, os únicos que lhes podem facultar acesso a esta. Compadecei-vos dos que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com as vossas preces, porquanto a prece aproxima do Altíssimo o homem. É o traço de união entre o céu e a terra. Não o esqueçais. Uma rainha de França, Havre, 1863. E assim concluímos a leitura do dia de hoje. Fique agora com os meus comentários sobre este tema. Olá a todos. Hoje uma revelação, uma reflexão e um depoimento até que forte, eu poderia colocar no meu ponto de vista, na minha interpretação. Então, no comentário de hoje, nós estamos ali no capítulo 2, itens 5, 6, 7 e 8. Para conceituar, para a gente se lembrar, o capítulo 2 trata-se da máxima de Jesus Cristo, na qual ele afirma que o seu reino não é deste mundo. E eu vou voltar um pouquinho ali atrás para a gente ter um entendimento melhorado no comentário de hoje. Ali no item 2 desse mesmo capítulo, do capítulo 2, item 2, no parágrafo 2º, Kardec nos traz claramente a descrição do ponto central do ensinamento do nosso Cristo. O ponto central que Jesus sempre buscou nos ensinar. E qual é esse ponto central? Qual é essa revelação? De que a vida é eterna. A vida não cessa com a nossa experiência atual. É a vida futura. Opa, meu reino não é deste mundo. Então de que mundo é este? Está ali a vida futura. A vida não acaba. É o mundo espiritual. Partindo-se desse princípio, vai ficar muito mais fácil a gente chegar ali nos itens 5, 6, 7 e compreender que nós podemos tirar o máximo de proveito dessa existência atual, mudando o nosso ponto de vista. Vamos dar um exemplo rapidinho, prático, para ver se faz esse sentido da compreensão da justiça divina, da compreensão da vida futura que Cristo tanto nos quer ensinar. Vamos colocar duas pessoas, uma ao lado da outra, para você fazer uma análise do ponto de vista terrestre, material, estritamente material, de uma única existência. Uma pessoa abastada, com acesso à educação, com saúde, com acesso aos recursos financeiros e à boa vida, ao conforto, à alimentação, consegue realizar seus sonhos, estuda, trabalha, constitui família, faz as suas viagens, tem o seu sucesso profissional. Esse é o primeiro exemplo. Do outro lado, o oposto. Uma pessoa com restrição de saúde mental, que não pensa, que não raciocina. Uma pessoa que tem problemas de saúde física, não se locomove direito. Uma pessoa que não tem condições financeiras, não tem acesso ao conforto, não tem acesso à boa comida. Essa mesma pessoa não tem acesso à saúde, aos recursos da medicina. Vive num ambiente hostil, não tem paz. Essa mesma pessoa, em comparação à outra, numa única existência, teríamos como explicar a justiça divina? Poderíamos afirmar que Deus é justo? Se você for a pessoa abastada, você vai falar que Deus é justo, porque você pode achar que você merece isso. Mas se você for aquela pessoa que tem as limitações mentais, físicas e as materiais, tudo contra ela,
Você vai falar que Deus é justo se existir apenas uma única existência? Não tem como a gente entender. Eu dei exemplo de duas pessoas, mas a gente poderia exemplificar inúmeras outras situações de aflições, de sofrimentos, que com certeza machuca muitos corações, muitos de nós temos experiências que poderíamos considerar negativas. Agora, quando Jesus Cristo nos traz esse entendimento, essa revelação de que a vida é eterna, de que o seu reino não é deste mundo, já muda todo o ponto de vista. O sofrer agora não é mais sofrer. Nós vamos ter bastante oportunidade de discutir, de refletir sobre isso lá na frente. Nós vamos compreender as máximas de Jesus, das causas das aflições, lá na frente nós vamos refletir sobre isso. Mas agora, só para a gente conceituar, quando nós temos um ponto de vista mudado sobre a nossa existência, o sofrimento não é mais sofrimento. Já é consolador, porque eu sei que esse sofrimento atual é só momentâneo, porque foi providencialmente necessário. Por diversos motivos eu posso ter merecido estar nessa situação miserável. Então isso é temporário, e quando sair dessa existência, essa pessoa miserável, que está com todas essas limitações, essa pessoa sairá diferente, será recebida lá no reino dos céus de maneira diferente. Faz sentido? Ficou consolador? Aí a justiça divina realmente se faz existente, se faz presente. Essa pessoa, por diversos motivos, em existências anteriores, mereceu estar nessa situação agora, e que, quando sair dessa situação agora, estará em situação melhor no reino dos céus. E assim continuará as suas existências, evoluindo degrau por degrau. Tá, Ronaldo, e o outro lado? E aquela pessoa que está abastada? E essa pessoa que tem inteligência, que tem os recursos a seu favor? Também é ela um fruto da justiça divina. Ela fez por merecer essa responsabilidade atual. Pois quando você tem, então, o conhecimento de que a vida é eterna e de que os dons, de que os bens, de que as bênçãos que Deus lhe colocou sob sua responsabilidade, você pode ou não fazer bom uso dela. Você pode ou não fazer uso para a caridade, para enxugar as lágrimas, para acabar com a dor da fome, para acabar com as dores físicas, para disseminar a prosperidade ao seu redor. Muda-se o ponto de vista ao saber que o que você faz hoje terá consequências na vida futura. Então você hoje tem a oportunidade de mudar o seu futuro. Olha que interessante isso. Aí, para a gente encerrar, vamos lá para o item 8, na qual temos um depoimento forte, uma mensagem que nos deixa aquele recado claro da rainha, do espírito superior que assina como uma rainha de França. O recado da rainha é claro ali, não tem dúvidas ali. Ela fez más escolhas e sofreu muito. Ela teve o recurso na mão, ela teve o conhecimento na mão, ela teve a oportunidade, só que ela não sabia dessa revelação que Jesus nos trouxe através da sua máxima e que Kardec, com os bons espíritos, nos esclarece. A vida não cessa. Quando chegarmos lá do outro lado, não serão nos perguntado o que eu tenho, o que eu consegui de bens materiais, os títulos que eu acumulei. Não será perguntado isso. Lá será perguntado quantas lágrimas eu enxuguei, quanta fome eu eliminei, quantas dores eu ajudei a passar. É para a gente refletir que esta revelação nos traz um novo ponto de vista e nós estamos tendo a oportunidade de escrever um futuro melhor. E assim eu encerro, desejando a todos um ótimo dia, que possamos ter então
através das bênçãos de Deus Pai, independentemente da situação que você está agora, que você tenha essa reflexão do consolo de que a sua dificuldade passará e nada mais é do que um degrau para a sua evolução, e que, se você está lá daquela outra maneira, com as bênçãos da oportunidade do conhecimento, dos recursos financeiros, da boa saúde, que você possa usá-las em favor do próximo. Que seja feita a vontade de Deus Pai sempre e que você seja muito feliz no dia de hoje. Que assim seja e nos vemos no próximo comentário. Até mais. Tchau, tchau.